Estamos ao vivo! Boa tarde! Boa tarde para você e já chegou para você e vai assistir gravado. Seja bem-vinda! Boa tarde, Eliane! Seja bem-vinda. Deixa eu pôr o tema da live. A importância da ética. Boa tarde, Silveira. Põe seu nome aí, Silveira. Eu já ia escrever da Érica. A importância da Érica. A Érica também é importante, mas hoje a gente vai falar da ética e não da Érica. Nossa convidada já entrou também. A importância da ética nas finanças pessoais. Daniele, seja bem-vinda, Daniele. Eliane, seja também bem-vinda, Eliane. Nós estamos iniciando a nossa live. Vamos mandar no aviãozinho aí para os nossos convidados saberem que a gente está online. O pessoal já não deve mais aguentar me ver chamando para live. Uma amiga até falou assim: meu Deus, toda hora você está na live. Entra na live de manhã, entra na live à tarde, entra na live à noite. O povo tá doido de tanta live que a gente tem feito nesse Instagram. Mas pega o seu aviãozinho, manda para as pessoas saberem que nós estamos na live e vamos falar de um tema super importante. Nós vamos falar de ética. Então chama aí o pessoal para assistir. Pessoal que estiver no trabalho, pede para botar baixinho, mas para assistir. Olha, Eliane do Eu Negra, muito legal, seja bem-vinda, Eliane. Deixa eu só passar alguns avisos para você que está chegando e ainda não me conhece. Eu me chamo Adriana Dias, sou missionária há 14 anos, administradora e idealizadora do Prospere Missões, e eu te ensino a ser liberta financeiramente à luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre ética. Nós temos feito uma bateria de live junto com amigas, convidados, pessoas preciosas que têm feito um trabalho sensacional no nosso país e que vocês precisam conhecer, né? Então hoje eu até botei lá no nosso grupo do Prospere para o pessoal correr, assistir as lives. Eu estou pensando em tirar todas essas lives, que são lives de convidado, e deixar essas lives reservadas só para as alunas do Prospere. Então aproveita esse conteúdo, porque esse conteúdo ele tá extremamente rico e nós precisamos aprender com todas essas pessoas. Então sejam muito bem-vindas ao nosso Instagram. Mandem aí para sua rede de contatos, ainda que você esteja assistindo gravada, manda para sua rede de contatos. Muita gente tem assistido a live depois, a gente tem visto o aumento da audiência na live, até porque às vezes no horário a pessoa tem um outro compromisso, não pode, aí fica no conflito, né? Onde eu vou assistir? Então, manda para sua rede de contatos para que esse conteúdo faça mais e mais sentido para as pessoas. Aproveitando também para avisar que as vagas para o nosso curso Libertas estão abertas, tá? A gente vai estar com as inscrições abertas até o final de semana, então faça a sua inscrição na segunda-feira. Nós já começamos a nova turma, então acelera. Se você quer ser uma mulher liberta, ter uma transformação financeira, acelera o passo para você se inscrever para essa turma, senão só a próxima, e eu não sei se essa próxima turma vai ser aberta ainda em 2024 ou se eu vou finalizar com essa para depois abrir outra. Então, aproveita, digita Libertas ou na live ou em um dos nossos posts e você vai ser direcionado para mais informações, tá bom? Sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa convidada para nosso bate.
Muito incrível. Vamos ver se a nossa convidada Marcele vê para mim se você já recebeu. O meu Instagram, ele nem sempre mostra a convidada. E às vezes a convidada já tá na live e eu não tô vendo. Já solicitei e eu já aceitei. Peraí, ela vai. Instagram, nos ajude, por favor, Instagram. Só tem uma forma de botar você na live. Fazer Ai, o seguinte. Ah, entrou! tudo bom? Eu acho que quando você faz a solicitação e eu faço a solicitação, aí eu acho que o Instagram fala, então não vai entrar ninguém. Pode ser. Ele bloqueou. Seja bem-vinda! Obrigada, obrigada, muito obrigada pelo convite. Ah, Sensacional. muito bom poder ter você aqui. É muito bom poder entender a história. Assim, esses dias eu tenho recebido algumas pessoas, né? A gente está fazendo uma sequência de lives, recebendo pessoas, e é interessante ver assim, como a gente vai conhecendo cada uma dessas pessoas e as nossas histórias vão se cruzando. Então tem sido assim um tempo muito precioso. E a gente também foi assim, né? Alguém que nos apresentou, começamos a pensar num projeto, depois tudo mudou, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Verdade, Adriana, arrasou. Marcele, eu quero que você se apresente, você fale aí do que você faz, e você representa. Conta pra gente aí um pouco. Tá bom? Bom, eu me chamo Marcele Camargo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Adri, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse seu projeto maravilhoso. Que Deus abençoe e prospere muito essa nova fase da vida. Eu sou curitibana, nasci e cresci aqui em Curitiba, mas ultimamente tenho atuado em vários outros lugares e principalmente por causa de um movimento global que se chama Corajosamente Éticos. Então, eu fui convidada há uns anos atrás a coordenar esse movimento aqui no Brasil, é um movimento global, e eu fui convidada a cuidar dele aqui, fazer ele crescer, enfim, fazer ele prosperar. E aí, cá estou eu, né? Mas eu não faço só isso, eu sou consultora de empresas na área de terceiro setor e sustentabilidade. Então, eu contribuo com as empresas no desenvolvimento da sua área de sustentabilidade, projetos, posicionamento, relações institucionais e organizações sociais também, ou institutos, né? Empresas que querem fundar o seu instituto, comece do zero. Eu sempre sou aquela que está lá no comecinho, quando o empresário quer começar a construir o seu legado nessa área de desenvolvimento social, a Marcele está lá. Depois que está fluindo, é a hora da Marcele se afastar e ir para um outro projeto. Bem apostólica. Eu ia falar isso, gente, é muito missionária essa Marcele. Estou em reuniões assim de apresentação ou, enfim, reuniões que eu sou igual o tiozinho do Up, sabe? O senhorzinho que vai com a casa, voa com um monte de bexiga colorida, sou eu. Aí tá aqui tentando me contratar. Falou, olha, eu sou igual o tiozinho do Up. Se você deixar, eu vou longe. Ah, isso aí. E a gente foi chamada para isso mesmo, né? Para irmos cada vez mais distantes até os confins da Terra, né? É verdade, é verdade. Eu recebo que eu adoro viajar, gosto, tamo junto, é comigo mesmo isso daí. Agora me fala um pouquinho desse Corajosamente Éticos. O que é esse movimento global? O que ele faz? Qual é a visão dele, né? E a gente pode pensar a respeito aí do Corajosamente Éticos. Então,
Corajosamente Éticos, ele nasceu há alguns anos na África do Sul, a partir de um industrial, empresário muito grande. Infelizmente, ele veio a falecer no final de 2022, o Graham Power. Eu tive a honra de conhecê-lo, graças a Deus. Estive na África do Sul com ele, então, nossa, foi muito legal mesmo. E ele fundou o Corajosamente Éticos num momento de vida que ele precisava escolher se ele ia continuar com aquela prática corrupta de mercado que ele tinha, junto com outras empresas. Ele era da área de empreiteira, construção civil, então eles tinham estilo um cartel na África do Sul. E sempre que surgia uma oportunidade de prestar serviço para o poder público em qualquer país africano, eles se reuniam, criavam um cartel e decidiam quem ia ganhar. Era mais ou menos um resumo, né? Só que ele precisou mudar de vida, ele precisou mudar de conduta quando ele conheceu Jesus. E aí ele escolheu se posicionar e dizer não para a corrupção. Com isso, ele perdeu tudo. Perdeu os amigos, perdeu todo mundo que se dizia colega e aquele que acreditava no trabalho e tal, e ele quase perdeu o negócio dele. Isso foi no período um pouquinho antes daquela Copa do Mundo que teve na África do Sul. Não sei se você lembra da Shakira. E aí ele não participou, inclusive, das construções que aconteceram em função da Copa. Em seguida, aconteceu o que nós chamamos aqui no Brasil de uma CPI. E aí, nessa CPI, todo mundo que fazia parte do cartel caiu, menos ele que não fazia mais parte. Olha. E aí, a ser o único industrial que podia prestar serviço para o poder público. E com isso, o negócio dele cresceu de novo. Então, ele precisou se posicionar, precisou colher os frutos das suas escolhas do passado, né, as consequências, e depois disso Deus honrou a escolha dele de mudança de vida, mudança de conduta, e se tornou de novo um das maiores indústrias na área dele, no continente africano. E nesse meio tempo, ele, por se ver sozinho naquela situação, e querendo permanecer firme na sua decisão de dizer não à corrupção, ele sentiu a necessidade de conhecer pessoas, de caminhar com pessoas que pensavam e agiam como ele. E assim surgiu o Corajosamente Éticos. Então ele surgiu na África do Sul e a partir disso ele passou a convidar empresários de várias partes do mundo que ele percebia por história, por conversar, conhecer, que tinha a mesma conduta. Começou a convidá-los a serem embaixadores. E dessa forma, ele convidou o Markinson, que é o nosso embaixador aqui no Brasil até então. Markinson, inclusive, tem uma visão como a minha, grande. Então, ele não quer ser o único embaixador, ele quer que outros empresários tenham a mesma bandeira, digamos assim, né, de embaixador do Corajosamente Éticos. Mas foi o Markinson que trouxe aqui para o Brasil a convite do Graham Power. E a gente, desde então, eu, no meu caso, desde 2021, estou constituindo o Corajosamente Éticos como ele está hoje aqui no Brasil. É isso! É só isso, né? É só isso. Meu Deus, é impressionante a história, né? Porque às vezes as pessoas justificam o erro, assim, falar, justifica fazer algo errado no mercado, porque ali não é igreja. Ah, mas aqui não é igreja. E a minha vida é secular. E aí, quando a gente ouve um testemunho desse, e a gente sabe que ele não estava ali perdendo um trabalho de um salário mínimo, nem um trabalho, né? Que a pessoa está ali e pode ser mandada embora por qualquer outro motivo, né? Não tem assim. Ele realmente estava perdendo negócios valorosos, né? Numerosos, assim. E ter esse compromisso, essa conversão real é algo que sempre chama a nossa atenção, né? Sempre nos impressiona. Exatamente. Foi, assim, uma escolha mesmo, né? Até que ponto eu vou, até onde eu consigo. E ele, graças a Deus, conseguiu permanecer, né? Enquanto eu esperava para entrar aqui, eu fiquei pensando, você colocou um dos pontos, né, de o que é ética, né, para você. E eu sempre
penso no principal mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim como as pessoas que fazem errado, a gente não tem aquela máxima, poxa, mas se tá falando de você, de alguém para você, vai falar de você para alguém, né? Eu acredito que a ética é a mesma coisa, Adri. Se faz errado aqui, vai fazer errado lá na frente também, ou vice-versa. Então, muitos até usam a questão isso é uma prática de mercado. Por mais que seja, por mais que às vezes está na lei que não pode, mas é uma prática de mercado. Não, peraí, só porque é uma prática de mercado eu tenho que me adequar se a lei diz que é errado fazer isso? Então, é uma linha muito tênue você passar a agir sem ética, passar a ser antiético. É muito tênue. E eu gosto de pensar dessa forma, porque a gente faz muitas palestras sobre isso por meio do Corajosamente Éticos para os colaboradores das empresas que estão conosco. E alguns estão num nível social diferente dos outros. Então, como que você vai falar sobre ética para pessoas que moram numa cidade distante, são super simples, né? Uma coisa assim, longe da vida deles. E uma vez, numa das empresas, eu perguntei o que é ética para você, para um senhor com esse perfil. E ele respondeu para mim: ética para mim é ouvir música que eu gosto. Tudo a ver, né? Aí eu pensei comigo, poxa vida, como é que eu vou agora usar esse exemplo e fazer sem me envergonhá-lo, porque ele respondeu na frente de todo mundo, né? Não vou dizer que ele tá errado. Como é que eu vou usar esse exemplo e dizer para ele que o que é ética de verdade, né? Aí eu olhei pro colega que estava do lado e perguntei para ele, onde que você trabalha? Daí o cara respondeu que ele trabalhava do lado daquele senhor e que o trabalho dele precisava de muita concentração, senão ele errava. E aí eu olhei para o senhor e falei, então, sabe o que é ética nesse caso? É o senhor ouvir a sua música, mas se preocupando com ele, que precisa ter concentração para trabalhar. Então, para você não atrapalhar ele, você coloca um fone de ouvido. E aí você escuta a música numa boa, mas não atrapalha o seu colega. Aí o senhor vai estar sendo ético. Você está respeitando o espaço do outro. Então, naquele contexto, ética era isso. Então, é assim, no próximo. Essa daí foi o próprio espírito que te deu nessa resposta. Foi mesmo, foi o Espírito Santo. Então, ética para mim é isso, sabe? E sem entrar em questões técnicas seja de compliance, de governança, seja que for, ou filosóficas, ética para mim é pensar no próximo, nas consequências que isso vai gerar. Então, e veja, isso se encaixa para tudo. Você sonegar imposto não vai ser um problema para a população? Se todo mundo sonegar imposto, não vai ter dinheiro para a cidade, né? Um exemplo. Para a saúde, para a educação. Se você... Uma vez aconteceu isso comigo, eu tenho até publicado no meu Instagram esses dias, eu olhei lá acho que 2020, não me lembro. Eu fui comprar uma água no parque e eu tava caminhando no Botânico. Para quem não sabe, Curitiba tem um parque maravilhoso que se chama Botânico. Gente, vem conhecer. Mesmo, gente, vale a pena. Nossa, acho que eu sou suspeita, eu adoro o Botânico. Então, para mim é o melhor, mas tem vários bons, né? Eu tava caminhando, me deu sede e eu não tinha levado dinheiro. Eu tava com o celular, com o cartão no celular, que todo mundo usa, né? Fui pagar e o meu celular não dava certo, a maquininha não aceitava. E eu, meu Deus, e agora, né? Daí a moça tinha uma fila atrás de mim, a moça falou, ai, deixa, não tem problema. Não tem problema, pode levar sua água. Então, tá bom. Uma semana depois eu voltei lá com dinheiro na mão, com R$ 5 na mão, para pagar a água. E aí esperei na fila. Quando chegou a minha vez, era ela, né? Eu fui no mesmo horário para encontrar a mesma atendente. E eu expliquei, moça, eu não quero comprar nada, eu só quero pagar a água que esses dias você deixou eu levar sem pagar, que não deu certo na maquininha. Daí ela, hã? Aí eu expliquei de novo, daí ela, quê? Aí, né? Eu falei, moça, você deixou eu levar água sem cobrar de mim porque não deu certo o pagamento pelo celular.
eu vim aqui hoje, eu trouxe dinheiro para te pagar. Ela, você voltou aqui só para pagar a água? Ela, nossa! Ela ficou sem palavras. O que é ética nesse caso? O fato de eu ter voltado, mesmo que fosse R$ 5, ia ser descontado do salário dela. Então eu pensei nela, entendeu? Eu não pensei. A maioria, inclusive dos cristãos, erram muito nesse sentido. Quando alguém dá o troco errado. Nossa, fui abençoado por Deus. Não, não foi. Volta lá, certo? Porque a pessoa se enganou e depois vai tirar do salário dela para pagar. E às vezes a pessoa não percebe, né? Às vezes a pessoa te devolve o troco ali. Eu sempre dou uma olhada. Na verdade, assim, hoje em dia isso é mais difícil de acontecer porque a gente paga muita coisa em Pix, em cartão e tal. Mas quando tá com dinheiro e dá um dinheiro e vem um troco diferente, eu sempre estou atenta. E eu estou atenta não só para não receber a menos, mas também para não receber a mais, né? Porque eu acho que tem que ser o justo. Então, nem receber a menos, nem receber a mais, acho que esse é o melhor caminho. Agora, eu queria te perguntar por que é tão crucial, né, a ética para a construção de uma reputação sólida e confiável. Acho que na sua pergunta já tem a resposta. Senão não tem reputação, né? Como eu usei de exemplo ali no comecinho, aquela máxima, né? Se faz com você, vai fazer com todo mundo. Se você fizer algo de errado comigo, automaticamente, se alguém vier me perguntar a seu respeito, eu vou ter que contar a verdade, eu vou ter que contar a minha experiência, que não foi boa, né? Nos usar aqui de exemplo. Se minha experiência com você ou a sua comigo não for boa, for negativa, automaticamente a minha reação quando alguém vier me pedir uma indicação sua vai ser então. Assim, esse é uma pessoa muito boa, tal, 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 mas tem essa falha de caráter. E aí pronto, É né? Já suficiente, né? Ou às vezes você nem fala. Eu lembro uma vez que eu era diretora de escola. Deixa eu só dar uma boa tarde. Boa tarde, Rosilene. Boa tarde para todo mundo aí que entrou. foi. Eu era diretora de escola e aí uma professora, ela era professora de inglês, mas ela gostava de auxiliar nos jogos, né? Com o professor de educação física. Ela era apaixonada por esporte, o noivo e era de outro colégio também, era apaixonado por esporte, então ela estava sempre envolvida com os meninos. Mas aí a gente descobriu que ela dava privilégios nas notas para os alunos que participavam dos torneios. Então, os alunos que participavam do torneio, independente deles fazerem boas provas ou não, eles sempre tinham notas boas. E aí isso foi denunciado, a gente comprovou, né, tal. E aí fizemos o desligamento da professora, né? Uma coisa assim, parecia até que os meninos estavam competindo assim para ir para o Real Madrid, né? A professora privilegiava os alunos por eles participarem do torneio na cidade. Ai, aí fizemos o desligamento e aí um dia me ligaram de uma outra escola. E eu falei assim, bem, eu não vou falar mal da professora, mas eu falei, olha, eu não posso dar referências a respeito dessa professora. Aí a outra diretora falou assim, eu já entendi. Eu não falei o que ela fez, eu não falei mal, não falei outro, mas eu falei, olha, eu não posso dar referências. Uhum, uhum. É isso aí. Então, eu acho que essa questão da confiança, respondendo a sua pergunta, mas antes de tudo, né, se a gente for seguir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você fazendo algo errado, obviamente você não está honrando ao Senhor, né? Então a sua ficha diante de Deus fica manchada e aí você precisa resolver isso. Veja a história do Will Power, né? Ele fazia errado, conheceu Jesus, mesmo que não tivesse conhecido, se posicionou, disse não, passou a agir corretamente, perdeu quase tudo e depois ele foi honrado. Mas e se ele não fosse? Ele ia permanecer? Então,
é uma linha muito tênue e eu vejo que é uma questão de confiança, de construção da sua reputação. E assim, eu sempre falo, quando eu vou falar sobre corajosamente éticos, eu sou a primeira a aprender, eu sou a primeira da fila. Eu sou a que mais está aprendendo, a que mais está apanhando, inclusive. Cada vez eu aprendo algo novo. No início desse ano, eu fui palestrar numa das nossas empresas de contabilidade. E aí, uns anos depois, me falaram do princípio da entidade, se eu não me engano, que é a importância de você, quando você é PJ, no meu caso, você não misturar o dinheiro da sua empresa com o seu. Ou seja, você não pegar o cartão de crédito da sua empresa e pagar o salão de beleza. Ou pagar qualquer outra coisa que seria sua pessoal e não da empresa, não tem nada a ver com a empresa. E eu não sabia disso, eu não sabia, porque até pouco tempo atrás eu era MEI. E aí eu cresci, precisei mudar, vou passar a ser simples nacional. E eu não sabia dessa regra, nunca ninguém tinha me falado ainda. Depois discuti com o meu contador, falei, escute, eu nunca pegou sobre isso, agora eu tô fazendo errado, eu não sabia. Então, quando você descobre alguma coisa que você faz errado, é um processo você fazer a mudança. Não é de um dia para o outro, porque às vezes, sei lá, o cartão de crédito, você já estava usando o cartão para pagar viagens. Então, até eu terminar de pagar a viagem, né? Processo é sempre o desenvolvimento pessoal e profissional do processo. E olhando para a questão das finanças, igual. Não significa que a gente vai estar sempre, Adri, 100% bem financeiramente. Às vezes acontece alguma coisa, né, que você não esperava. Nós vivemos num país onde a consciência, a educação financeira, ela é muito fraca. A gente não tem isso nem no colégio, deveria ser uma coisa obrigatória, mas não tem. Nem eu estudei em colégio particular, não tinha. Então, é difícil a gente aprender. A gente aprende, na maioria das vezes, com o erro. O brasileiro aprende com o erro, né? E a nossa bandeira, o nosso grande porquê, nossa missão no Corajosamente Éticos é justamente acabar com a cultura da corrupção. Não é acabar com a corrupção. É bem instalada, né? Porque não é uma coisa, a gente põe como, os políticos são corruptos. E as pessoas não trazem isso para o dia a dia, elas fazem. Exatamente, exatamente. E assim, eu sempre falo, gente, nas coisas mais simples, nas coisas mais bobas, que a gente usa aquela máxima, o jeitinho brasileiro de ser, né? E é nisso que a gente perde. Ontem a gente estava numa palestra com um diplomata muito legal. E ele falou muito sobre isso, sobre a reputação do brasileiro no mercado externo em função do seu jeitinho de fazer as coisas. Quero que aconteça. Como fazer acontecer é outra história. Só preciso que aconteça. Tá errado. Só o fato de pensar isso, você já está facilitando a sua mente para o ato da corrupção. E a nossa missão é essa, acabar com a cultura da corrupção. Não com a corrupção, porque a corrupção é uma consequência. Quando a corrupção acontece, algo lá atrás fez ela acontecer. E é esse algo lá atrás que é a raiz do problema. A cultura. A cultura é a raiz. A cultura que está em nós, em mim, em você, em todo mundo, é o que é o problema. Não é Deus abençoou que o troco foi dado errado ou que esqueceram de te cobrar a conta. Não, é Satanás usando a situação para você se tornar uma pessoa corrupta. Eu me lembro, na verdade, você estava falando, eu fui lembrando de vários exemplos, né? Lembrei de como eu me ensinei os alunos sobre o quanto. Uma vez eu fiz uma atividade, perguntei aos alunos se eles eram contra ou a favor da corrupção. E adolescente, ele sempre acha que ele sabe tudo da vida e ele sabe julgar o mundo, né? Não, nós somos contra, veementemente contra e tal, e brerê, brerê. Aí depois que todo mundo falou, né, do quanto era contra, do quanto ele achava um absurdo e tal, eu trouxe um vídeo de uma menina indiana e tinha sido constatada, e ela tinha feito uma prova, tinha colado na prova.
E aí ela foi julgada por ter pego, né? Pegaram ela rolando na prova. Aí eu mostrei aquele vídeo para os alunos, ela tinha ido à júri, umas coisas assim, né? Aí eu fui e perguntei novamente se os alunos ainda eram contra a corrupção, porque na realidade deles, para eles, colar não é uma corrupção. Então, para eles tá roubando o Brasil. Eu falo, gente, Brasil, o Brasil somos nós. Porque o político, por conta disso e tal. E aí eu fui trazendo para a realidade deles. Nós não temos a capacidade de ser corrupta, roubar e uma cidade inteira, mas e a gente faz no nosso dia a dia? Nós estamos sendo corretos? Eu Aí eu lembrei de uma mãe, quando você estava falando, eu fui lembrando, uma mãe, e nós tínhamos uma atividade num sábado, e essas atividades eram sempre agendadas com bastante antecedência, aquelas atividades extracurriculares, e a filha dela não foi, era uma atividade avaliativa, e aí a gente perguntou, né, ela não veio, atividade avaliativa, vai perder ponto e tal, a não ser que ela estivesse doente, aí pode refazer. E aí a mãe, não, ela não veio, eu não quis, era sábado, a gente não estava afim, a gente estava afim de ficar em casa e tal. Eu falei, não, mas está no calendário, desde o início do ano. Não, mas não veio. Aí eu, então ela não vai poder refazer a prova, e essa prova só poderia ser feita, essa atividade, se tivesse atestado. Então tá bom. Aí a mãe saiu, meia hora depois ela voltou trazendo um atestado médico. Eu devia ter conhecido corajosamente éticos antes de ser diretora de escola. Ai, Trazendo um atestado médico, uma data retroativa do sábado. Você precisava de um atestado? Então, toma um atestado. E a esse mãe é achava, isso aí. e a mãe achava e isso era, ela estava fazendo algo contra nós. Ela não conseguia entender que ela estava fazendo algo contra a filha. Porque para a escola, ela fazer, ela não fazer, não muda o mundo da escola, mas muda o mundo da criança que está sendo ensinada. Ela precisa ter compromisso, responsabilidade, ética, tudo isso. E aí a mãe apresenta um atestado. Ela já tinha dito que não foi, não estava afim, estava cansada, não estava afim de ir para nada. E aí traz um atestado falso. E, óbvio, com a filha, né, sabendo de um negócio desse. Esse é o nome Nossa, do Brasil. que triste, muito triste. Mas eu acho que são duas coisas que a gente precisa ter em mente, assim, quando a gente, que nem no meu caso, né, aceitei esse desafio, que é um desafio. O primeiro é que estou em constante confronto e transformação, porque a gente é confrontado, né, para daí mudar. E alguém na minha vida ao redor de mim eu influencio. Quem eu estou influenciando, eu influencio de que maneira? Positiva ou negativamente, né? Então, se você conseguir responder essas duas perguntas de maneira louvável, e assim, como eu disse, é um dia após o outro. Eu até brinco, gente, é igual Alcoólicos Anônimos. Um dia após cada dia coisa. Tem que fazer até a oração da serenidade, né? Para não cair aí Exato. na corrupção. Agora, Marcele, quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao tentar manter a ética na vida? Cara, eu anotei 4 coisas. Vamos ver se faz sentido para você. Pressões, e eu tinha colocado ali externas, mas acho que é internas e externas. Então, às vezes, você tem um ambiente de trabalho extremamente corrupto, mas você precisa daquele salário. O que você faz? Você se adequa? Você se afasta? Você sai fora? O que você faz, né? Como lidar com isso? Porque daí não é o caso de você. Às vezes não tem como você ser a pessoa que influencia. Você tem que ser a pessoa que obedece. E aí, faz o quê, né?
Então, essas pressões, provavelmente, e aí puxa para a segunda que eu coloquei, que é um ambiente corrupto. Então, você conviver com pessoas num ambiente corrupto atrapalha bastante, né? É um grande desafio. Dilemas, coloquei como dilemas morais, que aí geralmente você tem que fazer uma escolha, né? Se isso é certo ou errado, isso é moral, isso é ético, é moral, mas não é ético, o que que é? E aí você sempre vai no confronto precisar fazer uma escolha, né? E o que que você vai fazer com isso? E aí a outra que eu coloquei foram benefícios imediatos. Não, mas se eu levar conseguir esse, não é receituário, esse, como é que é o nome do documento que a mãe levou? Hã? Esse atestado médico. Atestado. Se eu conseguir esse atestado, minha filha vai fazer a prova e beleza, vai ser aprovada. Se eu não fizer isso, ela vai ser reprovada ou vai para recuperação. Então, putz, ruim isso. Então, eu vou ter o benefício imediato da minha filha ser aprovada, né? Fazer a prova e passar. Então, até que ponto, né? Como você bem colocou, a filha presenciou isso. Então, ela está entendendo que essa conduta é certo, tá tudo bem. Em algum momento, ela vai sofrer com isso na vida dela. Em algum momento, a conta vai chegar. Não tem como. A conta vai chegar. E aí é simplesmente calar a boca e colher os frutos, né? Porque não tem o que fazer, tem que esperar. Enquanto você estava falando, eu lembrei de José, porque José se viu nesse conflito, né? Ele tinha ali a responsabilidade sobre a casa toda, mas ele sabia quais eram os limites dele e ele estava disposto a não ultrapassar aqueles limites. Mas aí surge uma figura e põe em xeque ali a moral, né, e a ética profissional de José, como líder ali, como mordomo, vamos dizer, como líder ali da casa de Potifar, o gestor ali daquela casa. E a atitude dele foi, olha, eu não posso fazer isso contra o meu senhor, contra Deus, contra a Potifar, e saiu fora. Só que esse sair fora gerou uma série de consequências. E talvez a Bíblia não relata, mas com certeza isso deve ter passado na mente dele. Se eu sair fora, quais vão ser as consequências disso? Será que vai ser mais fácil eu ficar com essa mulher? Mas se eu ficar com essa mulher, amanhã talvez ela vai querer de novo e depois de novo. Então, ele também deve ter passado por esse conflito até o momento que ele falou: não, chega, basta, vou sair fora, vou pagar o preço. Ele não imaginaria que o preço seria, né? E foi, mas ele pagou ali o preço dele e a gente vai ter que pagar o nosso. É isso mesmo. É isso mesmo. É interessante pensar dessa forma, pagar o preço, porque tanto de um lado quanto do outro, existe um preço a ser pago. Você ser ético, você se posicionar, errando, tropeçando, levantando, falando me perdoe, eu errei, bola pra frente. Tentar ou buscar ser ético diariamente, você paga um preço para isso. Da mesma forma, pode ser que não imediatamente, você também vai pagar um preço sobre a questão da corrupção. Se você agir com práticas e condutas não aceitáveis ou erradas, em algum momento a conta vai chegar. Pode não ser agora, mas vai chegar. Com toda certeza vai. Com toda certeza. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi assim: não, você é muito boa, você veste a camisa da organização, só que você também tem que vestir a minha camisa. E aí você fica ali, né? Tentando se fazer de surda, de doida, de que não entendeu, né? Para que você possa achar a melhor solução, ter um tempo primeiro para refletir naquilo tudo, saber o que você está afim realmente de pôr em jogo. E uma das coisas assim, que eu nunca abri mão foi de botar em jogo a minha devoção a Deus, sabe? O meu compromisso com Deus. E não que eu seja perfeita, não.
E é bom que as pessoas entendam isso, porque senão quando a gente fala, né, de um tema tão sério, tão profundo, as pessoas elas acabam achando, elas não podem tomar decisões corretas porque nós estamos acima do bem e do mal e elas não. É, E na verdade, nós estamos todas no mesmo ponto. A gente só precisa entender o que nós vamos ceder e o que nós vamos ceder. Existem valores, para mim, que eles são inegociáveis. Inegociáveis. E aí você precisa também, né? Você que está assistindo a live e vai assistir a live gravada, precisa também saber quais são os valores que você não abre mão. Né? Porque sempre vai ter uma bandeja. Sempre vai ter uma bandeja. Às vezes é para você falar mal de um colega, às vezes é para você mentir para um cliente, às vezes é um produto e você, o cliente comprou um produto, está recebendo o outro e você precisa fazer se fazer de morto, de cego. Às vezes é uma nota e está sendo ali burlada, alguma coisa que está sendo mal feita. Então, você vai precisar se posicionar e decidir, ó, isso aqui eu não faço porque meu Deus não permite. E eu obedeço ao meu Deus. E aí paga o preço, né? Exatamente. Eu acho que assim, para mim vai além do meu Deus não permite, sabe, Adri? Para mim é uma questão de caráter mesmo. E como você colocou bem, assim, eu não sou perfeita. Hoje de manhã mesmo, compromisso às 8 horas da manhã. E aí, quando eu abri a mensagem da pessoa com quem eu tinha compromisso às 7 da manhã, ela tinha colocado uma mensagem que ela achava que não ia conseguir um negócio lá, que eu tinha perguntado se era possível, e que ia me atrapalhar no compromisso seguinte. E daí eu falei, não, então, vamos almoçar juntas ou fazer algum outro horário, porque eu não posso me atrasar para o compromisso seguinte, que começava às 9. E era só comigo o outro compromisso. Então, se eu me atrasasse, ia gerar problema, né? Então, às 7 da manhã, eu mandei essa mensagem para ela, só que ela não viu. E para mim, tava tudo certo. Não fui, né? Porque eu falei, vamos deixar para um outro momento. E ela foi. De trabalho dela mesmo, mas ela ficou super chateada comigo, porque eu não fui. E eu, meu Deus. Sabe quando, assim, pra mim era uma coisa tão leve, tipo, conversei com ela às 7 horas da manhã, ela não respondeu, mas com certeza ela faz que nem eu, olha no celular antes de sair de casa. Só que não. E daí nossa, eu fiquei me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Eu fiquei muito na toa, eu falei, já pedi perdão, já conversei com ela, eu falei, meu Deus, eu ainda tô me sentindo mal. Porque eu agi errado, eu devia ter me virado nos 30, sei lá, eu nem sei o que eu deveria ter feito, mas enfim, eu não deveria ter furado com ela. Então, olha como vai longe o conceito de ser ético, né? Vai muito longe, muito mesmo. E a gente tem que ter sempre pessoas ao nosso redor, Adri, que a gente confia de escancarar a nossa vida para nos ajudar, para nos colocar no lugar, sabe? Você falou de valores. Eu tô fazendo uma mentoria de carreira muito legal com a Gisele Cipli. Cara, sensacional. Gisele Cipli. Quem precisar, quem estiver se sentindo perdido ou quiser melhorar e não saber como, fala com ela. Porque tá me fazendo, assim, tá me confrontando um monte. E uma das coisas que a gente estava conversando essa semana era a questão dos valores. Então, eu já tinha uma lista dos meus valores, eu revisitei há 2 semanas atrás. E aí, essa semana, ela falou desses valores aqui que você listou. Quais são os 4 que você não abre mão? Mas essa lista já são os que eu não abro mão. Aí ela, não, pai, vamos fazer o filtro, vamos ver, porque essa questão luta da ética, você tem que estar sempre. Nós somos seres dinâmicos, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão jamais. Então, quais eram os meus 4 que eu não abria mão, né? E aí, um dos valores era autogoverno. Eu falei, pode pôr autogoverno aí, porque autogoverno abrange um monte de coisa. Daí eu consigo riscar vários outros. Porque
autogoverno já embute, tá dentro ali dessa palavra. Dela, olha que esperto que você é. Eu falei, põe aí, autogoverno. Então é muito legal a gente fazer esse exercício com você mesma, porque te ajuda no momento sério, no momento de tomar decisão, no momento de dizer, vou ficar aqui mesmo, ou eu vou fazer isso mesmo, ou não vou. Isso não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ou não quero estar mais associada a essa imagem, a essa pessoa, a essa marca, né? É muito importante. Se você não tiver certeza disso, muitos falam certeza da sua identidade. Se você não tiver certeza dos seus valores, qualquer coisa tá bom, né? Não, e é interessante quando você fala disso, o mundo corporativo e a vida também, né, vai te trazendo muita maturidade. E às vezes você lê as pessoas, não é nem pelo que ela faz, às vezes você nem sabe o que ela faz, mas você sabe com quem ela anda. E aí você sabe o que a pessoa, com quem ela anda, faz. É isso. E aí você não precisa mais nada, né? Você não precisa de nenhuma análise, você não precisa que ninguém te fale nada, porque você já sabe com quem a pessoa anda. Eu conheço algumas pessoas e eu ainda não tive a oportunidade assim de sentar, conversar. Talvez até a minha forma de avaliar não seja a mais perfeita, mas algumas pessoas, não que eu feche as portas para conhecê-la, mas eu já teria assim alguns cuidados por saber quem é o grupo de amigos, né? O grupo ali de contatos. Então a gente vê, perdão, e a nossa ética, ela também, ela meio que irradia, né? Porque se você diz que você tem um padrão ético alto e tal, mas quem está ao seu redor fala outra coisa, aí já foi. Já era, né? Exatamente. Exatamente. Precisa tomar muito cuidado mesmo. Escolhas, né? Falei agora no almoço para uma amiga minha. Escolhas. Aí ela fica brava quando eu falo assim, ai meu Deus, mas isso. Eu falei, escolhas. E é importante, gente, é importante essa minha fala, a gente não vai fechar as portas para as pessoas, né? Porque as pessoas talvez estejam até ali num ministério ali com aqueles outros, né? Tentando ali botar aqueles outros na linha, mas você também precisa estipular lugares para cada pessoa. Se você sabe que aquela pessoa ali está rodeada de um grupo e você já não leva assim tão a sério, então você vai abrir espaço para conversar e tal, mas você precisa ter essa visão de que talvez a pessoa seja exatamente o que você imagina. Uhum. Então, é importante também ter esse cuidado, senão a gente não estaria nem amando Jesus, né? Porque Jesus, ele se relacionou com uma galera, quem tirasse ele pelos amigos, talvez falasse, não, isso aí não pode ser boa coisa não, como foi dito, né? Não pode vir coisa boa de Nazaré. Mas vá lá, veja, conheça e depois você vai ter certeza se a sua primeira visão é real ou não. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são os riscos, trazendo para a área financeira, né? Na verdade, eu vou te fazer já duas perguntas, né? A primeira é como esses princípios eles podem nos guiar na tomada de decisão financeira e também quais são os riscos se a gente ignorar esses princípios. Acho que o primeiro deles é responsabilidade, né? Ter responsabilidade. Eu, como PJ, e eu estou desenvolvendo a minha empresa, estou desenvolvendo outras empresas com outras pessoas, aí é até mais fácil, que você não está sozinha, mas o meu PJ, não é sempre que eu tô lá nas nuvens com um faturamento legal. Então, às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mais ou menos de faturamento e eu preciso saber lidar com isso e, se precisar, negociar alguma coisa ou outra para não ficar feia na fita, né? Então, essa questão da responsabilidade, ela é importante, porque
Se acontece isso, eu preciso ter a honestidade, para mim é um outro princípio importante nesse processo, de você chegar e eu falar, Adri, a gente tem esse combinado, eu preciso te pagar esse valor mensal, neste momento eu não estou muito bem, vamos fazer um acordo novo, diferente, no próximo mês. Enfim, eu ter a responsabilidade de ter a confiança e a honestidade de falar com você. E da gente fazer um novo combinado, se for o caso, né? Mas nunca deixar a pessoa, ou seja, quem for, sem resposta, né? Então, responsabilidade e honestidade, com toda a certeza, são dois princípios que precisam permear essa situação, né? Eu tenho caminhado muito com o André Rúmel, e o André, ele fala sobre a questão da negociação, né? Se você tá mal, se você, sei lá, tá devendo alguma coisa, você precisa ter a humildade de chegar e falar, então, o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Como que dá para fazer? Você saber negociar as suas pendências de maneira que você demonstre a sua intenção de pagamento. Então, E fazer um esforço, né, para honrar aquilo ali, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma menina e ela se interessou pelo Urso Liberta, mas decidiu não fazer, e a gente estava conversando e ela falou, não, eu estou muito endividada. Aí ela falou o valor lá da dívida, era um valor alto e tal. E aí eu perguntei, né, o que você faz, como é que é a sua agenda de trabalho? Ela falou assim, eu trabalho de manhã. Ele tá aí à tarde. Não, à tarde eu não faço nada. Eu, tá aí, porta, né? Tá aberta aí, né? Se você tem toda uma tarde para fazer renda, por que você não faz renda sabendo que essa sua dívida aí, que já é grande, em pouquíssimo tempo vai ser absurda? Então, acho que também as pessoas precisam ter essa visão, né? Suor, né? Vamos com um pouquinho de suor. verdade, concordo com você. Talvez uma visão abrangente, né? Que não é todo mundo que consegue, sabe, Adri? A maioria das pessoas não teve a oportunidade de ser criado de tal forma que a sua visão foi ampliada. Então, eu, por exemplo, me considero uma pessoa que nunca vou morrer de fome. Porque qualquer coisa, se eu precisar fazer, eu me viro. Eu aprendo a fazer, ou eu, sei lá, me enfio. Mas, assim, eu vou conseguir fazer de uma maneira ou de outra. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que travam diante da dificuldade, né? Então, o que eu falei ali atrás sobre conselheiros é muito importante. Você ter uma ou duas pessoas, algumas pessoas que você confia de verdade e que vão te fazer enxergar além da montanha, além do problema, né? Vão te fazer se reerguer, vão te fazer acreditar em você e permanecer. Precisa dessas pessoas. Eu sei com quem eu posso contar e chegar destruída na frente da pessoa e ela dizer, mas você é isso, você é aquilo. E eu destruída, mas a pessoa tá ali. Então, Não devia ter vindo aqui hoje. é importante a gente ter essas pessoas, sabe? Para quem principalmente não consegue ser o tizinho do up, sonhar muito alto, visualizar oportunidades, por exemplo, no caso dela, né? Pum, todas as tardes livres é uma excelente oportunidade, né? Emprego tem, gente, não dá para dizer que não tem. A gente não vive mais na era do sem emprego. Tem emprego para tudo, para todo mundo, basta querer, né? Basta se esforçar, basta ir atrás, literalmente. Então, é isso mesmo. Acho que o esforço e o conselho, né? O bom conselho. Não, muito bom. E é interessante a gente separar, né, esse conselheiro do amigo. Porque às vezes o amigo, ele vai se unir na sua dor, né? Você tá ali, aí você fala, poxa, tá tudo tão difícil, eu tô devendo tanto, eu tô não sei o quê, pererê. E a sua amiga, né, para não te deixar mal, ela faz, poxa, amiga, tá difícil mesmo, né? Poxa, uma vida é cruel, né, e tal. E o mentor não. É, O mentor, ele não tem a responsabilidade com o seu ego.
ele tem a responsabilidade com o seu resultado. Então, esteja também muito atenta a quem você vai ouvir, porque até um amigo, às vezes, ele pode até promover as suas ações e nada ética tem, nada de ético tem. Né? E ele não vai te combater porque ele é seu amigo. Então, ele não está afim de perder a amizade, ele não está afim de te deixar triste. Seu amigo, né, tá afim de. Então, esteja muito atento às pessoas que você está ouvindo. E em lugar da sua vida, essas pessoas estão, né, Marcele? Tem toda razão. Eu sou uma amiga ruim nesse momento, sabe? Porque eu Eu também. tenho uma amiga que ela volta e meia, assim, precisa de um ombro amigo e eu ajo como mentora. Lá eu não tenho paciência, amigo. Mas isso é bom. Isso é bom. Eu também, de vez em quando, eu dou umas apertadas. Eu tenho até uma amiga, eu tô para falar um negócio, eu tô esperando o melhor momento para chegar, para falar, mas a gente precisa estar muito atenta, porque às vezes o nosso amigo, ele está mais preocupado em nos fazer bem, especialmente se a gente estiver vivendo um momento difícil. Aí ele vai querer mesmo nos fazer bem. E o mentor, ele vai olhar, ele vai saber que você está num momento difícil, mas ele vai estar preocupado com o seu resultado. E dependendo do seu resultado, você vai continuar num momento difícil. E não vai ser nada bom, né? Então é importante ter isso. A gente já está quase chegando ao final e a hora voa, já vai dar 4 horas. Mas eu iria ir para o final, assim, né? Iria te dar aí a oportunidade para você compartilhar algum exemplo, um testemunho, né, de como a ética transformou positivamente a vida de alguém. É óbvio que você já começou com um testemunho, e foi do fundador do Corajosamente Ético. Sim. Mas se você tiver algum outro testemunho para trazer para a gente, também vai ser bem bacana. Uau! Eu acho que dar testemunho é sempre uma grande responsabilidade, né? Que você está falando ou em seu nome ou em nome de alguém, né? Mas, bom, ontem eu tive uma experiência legal. Eu fui visitar o presidente de uma empresa que é economia mista. Então, ela o maior acionista da empresa é o poder público. E aí eu fui preconceituosa, acostumada com o meio político, eu fui já esperando um presidente que não sabia nem do que se fala, nem o que era relações institucionais, sustentabilidade, terceiro setor. Fui assim super preconceituosa, junto com o diretor executivo que eu trabalho. E aí, o cara de fato era muito simples, mas pensa no crânio, que eu fiquei de boca aberta. E ele contou várias coisas assim legais que eles estão fazendo lá dentro dessa empresa em prol da cidade, que é a cidade de Campo Largo. Uma das coisas, pela companhia, eles estão colocando luz de LED em todas as ruas da cidade. Aí eu perguntei, mas todas mesmo? Vai chegar lá não sei aonde? Lá não sei onde ele... Todas, Marcele. Até 31 de dezembro eu entrego essa cidade inteira com luz de LED. Só que não é só luz de LED. Cada torre, né, da iluminação serve como um roteador do sinal de internet. Então, e isso está, de alguma maneira, que agora, né, tecnicamente não sei explicar, mas está interligando com as câmeras da cidade. E se você, por exemplo, mora lá e tem uma câmera na frente da sua casa para cuidar da tua entrada ali, você pode permitir dar essa visualização da câmera para a prefeitura e vai aumentar o número de visualizações, o escopo, né, a visão da segurança da cidade. E com isso, no último ano, não teve um roubo de carro na cidade. Porque eles sempre conseguiram. Não é que não teve, mas eles sempre conseguiram interceptar. E Antes mesmo. inibe também, né? Inibe. Exato, além de inibir. E ele faz isso sempre numa troca com a prefeitura, do tipo, então eu vou fazer isso. O dinheiro que você gastaria com a iluminação, vamos supor que era R$1 milhão por mês da conta de luz das ruas. Esse dinheiro você vai investir em educação, combinado?
Esse dinheiro você vai investir, um dos projetos era para investir na saúde, para comprar os remédios que são caros, tipo a injeção que custa R$ 2.000, esses remédios de alta complexidade, sabe, que os postinhos nunca têm, e daí é um parto para conseguir. Ele fez um dos projetos e o combinado com a prefeitura é esse. Você vai comprar esse tipo de remédio. A lista é essa aqui, pediram lá para a saúde listar, né? Quais eram os mais caros e os mais necessitados. E é para isso aqui. E agora a saúde da cidade está melhor. Então, olha só que legal. Ele podia fazer o quê? Em conluio com o prefeito, que é o normal no Brasil. Vai economizar esse dinheiro? Vamos desviar para nós. Vamos dar um jeito, vamos ter um CNPJ fantasma aí, prestação de serviço, nananã, com dispensa de licitação. A gente pega esse dinheiro e divide todo mês, um pouco para você, um pouco para mim, né? Não podia fazer? Então, isso para mim foi. Eu saí de lá assim, maravilhada. Eu fiquei, gente, eu quero morar nessa cidade. Porque Curitiba tem isso, né? Esse negócio da luz. Eu achei muito legal, assim. E esse foi um dos exemplos que ele contou, sabe? Então, isso para mim foi um testemunho de ética, um testemunho de posicionamento, porque eu tenho certeza que ele foi muito, muito interpelado, foi muito assediado para promover a corrupção. Só que, ao invés disso, ele está ajudando a transformar a cidade numa cidade tecnológica, numa cidade segura, numa cidade com uma saúde e uma educação fortalecidas e assim por diante. Então, com todo esse testemunho fresco, que aconteceu ontem Eu comigo, vou que eu acho muito. dar um testemunho fresco, mas é do oposto. Um dos prefeitos aqui do Rio de Janeiro, né? Não da cidade, mas do estado do Rio de Janeiro, foi preso por desvio de verba da merenda escolar. Mas, Quando você vê uma notícia dessa, primeiro você pensa assim, meu Deus, que mentalidade de pobre. Que mentalidade de pobre, né? Da pessoa ir lá, tirar assim, é básico para uma educação e botar no bolso. A, Como olhar financeiro, a gente já percebe que a mentalidade está longe de ser uma mentalidade de prosperidade, porque não tem como você construir nada de prosperidade tirando do outro, lesando alguém. Não tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, o quanto nós ainda temos o que fazer, né? A gente ainda precisa avançar muito, né, Marcele? Porque é muito tosco. E a corrupção, ela é tosca, ela é vergonhosa, ela é tão rasa, né? Eu nem tenho palavras assim, mas você deu um exemplo, ainda bem que esses exemplos, esses testemunhos, eles, eles acalentam o nosso coração, mas na maioria das vezes eles não fazem tanto barulho quanto quando alguém está roubando. E eu acho que a gente, o Corajosamente Éticos, ele dá voz também a isso, para a gente ver que tem muita coisa sendo feita e isso nos dá também bastante esperança, né? exatamente. Então, fica a O dica. secretário de Educação, ó, a Eliane está até falando, foi o secretário de Educação, exatamente, secretário de Educação. Eu convido vocês a pensar o seguinte: é uma provocação que eu sempre faço nas falas do Corajosamente Éticos. Não é normal ser corrupto. Não é normal roubar dinheiro da merenda. Até pouco tempo atrás, a gente enxergava isso como uma maneira normal de ser no Brasil, né? Mas não, nós precisamos exaltar aquilo que é o bom, a quem faz o correto. Esses precisam ser exaltados, precisam ser honrados, né? Então, não é normal agir errado. O normal é fazer o certo. Então, a gente precisa inverter a lógica que está na nossa mentalidade, na nossa cultura brasileira. Nem voar fora, né? Mas a nossa cultura brasileira, hoje, o normal é ser corrupto. Não, não é. Não é. E ponto final. Não é normal ser corrupto. Uma vez, eu brinco, eu gosto de. Eu uma vez fui chamada de tubarão entre os políticos aqui da cidade, porque eu confronto.
E eu estive numa reunião com esse deputado e eu falei para ele, deputado, você já está aqui, esse é o teu terceiro mandato. Você não acha que está na hora de você se aposentar de deputado? Você não acha que está na hora de ir para federal, ter um discípulo aqui, se você estiver fazendo certo, porque daí eu gosto de cutucar. Se estiver fazendo certo, ou assim, sei lá, se aposentar e ir cuidar da tua família, que deu, né? 3 mandatos, você. Não, isso é quase um cartel, não dá. Ainda brinco, não vai estar dando. Tem muita gente que usa gerúndio, daí eu inventei essa frase, não vai estar dando. Então, a gente precisa confrontar, né? Quando existe abertura, e ele deu risada, tal, porque eu tinha essa abertura com ele, né? Mas depois ele falou: "Ah, se pra minha líder na época, você vai vir pra reunião? Pode vir, mas não traga teu tubarão dessa vez." Ele sabe que eu tenho essa postura, entendeu? Então, eu prefiro agir com a normalidade do que é correto, do que é certo. E não significa que eu não vou errar. Mas aí eu conto com as pessoas que eu confio para me ajudar. Marcele, naquele negócio ele se errou. Você precisa melhorar nisso, né? Então a gente tem que estar aberto sempre à mudança, à transformação. É isso. Maravilha! Gente, estamos encerrando a nossa live e bate-papo assim maravilhoso sobre um tema super importante, mas de uma maneira assim consciente, leve, propondo, né, soluções. Eu acho que isso faz toda a diferença. E nós precisamos levar isso para toda a nossa vida, para nossa vida na igreja. Se a gente fosse falar só de igreja, ia por aí. E essa aí é história. Eu já ouvi história de gente que vai lá, bota um envelopinho vazio lá só para todo mundo achar que ele tá ali ofertando e tal. O envelope não tem nada. Irmão, isso aqui tá errado. Não, né? Minha filha, mas isso aí é um outro papo. Vamos deixar isso para outro dia, porque tem a história. Mas, Marcelo, eu quero te agradecer a sua generosidade, tá? Agradecer por você ter cedido o seu tempo, por ter permitido aí a gente mudar o horário. Menina, a vida tá tão corrida que às vezes a gente até esquece assim, alguns compromissos. Mas muito obrigada aí pela sua generosidade, obrigada pela sua dedicação a esse trabalho tão incrível, diante de todas as outras coisas aí que você precisa fazer. E as portas estão abertas. Quando você tiver alguma coisa aí, alguma ação, algum evento, quiser vir falar, é só falar, Adriana, deixa eu fazer uma live aí no Prospere e tal, para divulgar. Então, as portas estarão sempre abertas. Eu queria que você deixasse uma palavra aí final, apesar de que você já encorajou a galera aí a ser ético, mas se você quiser convidar para ir lá no Instagram, fique à vontade. Tá bom, gente. Acho que eu convido vocês a serem corajosamente éticos, né? Façam adesão ao movimento. Tem ali no link no Instagram do Corajosamente Éticos, é @corajosamente éticos mesmo. E se inscrevam, é gratuito, não para pessoa física não é cobrado. Daqui um pouco a gente vai ter algumas parcerias, alguns benefícios, daí talvez a gente faça uma mensalidade, mas por hora fiquem à vontade. Aliás, sempre vai existir a parte gratuita, porque, como eu disse, a nossa missão é acabar com a cultura da corrupção. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, influenciar a ponto dessa pessoa entender e passar a influenciar outros, melhor. Então fica o nosso convite aqui, sejam corajosamente éticos. E muito obrigada pela confiança, né, de me convidar para estar aqui com você. E Deus abençoe muito essa nova empreitada. Tenho toda certeza que vai ser muito bem. Já está sendo, né? Mas tenho certeza que vai crescer ainda muito mais. Amém, muito obrigada. A Eliane está falando assim, ó, amei a live, amei o tema. Como professora, apesar de aposentada, amo educar. Tenho um filho cientista social e professor de ensino médio. E você tem muitas coisas para aprender. Isso aí. A gente está o tempo todo aprendendo, a gente está o tempo todo aí compartilhando. Muito obrigada, né, por você estar com a gente, tá, Eliane? Áureo,
Igreja Batista em Bocaiúna sempre entra. Eu só queria depois saber quem é. Vitor, Simone, tanta gente entrou na live. A live vai ficar salva. Muita gente tem assistido as nossas lives gravadas e isso tem sido algo assim, estimula a gente, sabe, Marcele? A gente sabe que hoje em dia a agenda é totalmente corrida, mas a gente deixa salvo e as pessoas têm acessado o conteúdo, então isso deixa a gente bastante animada. Eliane, Muito obrigada mais uma vez. lá o Corajosamente Éticos, pode entrar em contato com a gente está à disposição. Muito obrigada. E seja sempre bem-vinda. Quando quiser vir ao Rio, você sabe que já tem hospedagem garantida. Beijo. Tá bom, então. Ótima tarde, gente. Deus abençoe a todos vocês. Tchauzinho. Tchau.